Eu quero com muita alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Que privilégio estarmos reunidos para desfrutar deste momento especial de adoração, de comunhão, informação e da palavra de Deus. Quero deixar o meu abraço ao nosso pastor presidente, pastor Geraldino, também ao nosso querido pastor Gilmar Borba, o nosso coordenador estadual, e por que também não deixar um abraço especial também a todo o Comadserc, a liderança que está trabalhando conosco, e juntos nós vamos fazer uma grande obra. Eu não tenho dúvida de que o Espírito Santo vai falar conosco de maneira poderosa. E o tema desta noite é: guarda o teu coração. E eu quero ler Provérbios capítulo 4 e o versículo de número 23. Provérbios capítulo 4 e o versículo de número 23, que diz assim a palavra de Deus: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração. Eu creio que o tema, ele vem a calhar, vem se ajustar com o mês que nós estamos vivendo. O assunto hoje é o coração. E quem escreveu foi o sábio Salomão. E quando você lê o primeiro capítulo de Provérbios, você encontra o propósito desta escrita. É para dar entendimento e sabedoria aos que leem. E aqui está o ápice do seu conhecimento. E ele dá uma diretriz dizendo: guarda o teu coração, porque nele estão concentradas as fontes da vida. E o assunto sobre o coração, ele esteve no pensamento dos filósofos, ele esteve na expressão dos teólogos. Por exemplo, Platão dizia que a paz do coração é o paraíso do homem. Ele já tinha este conceito de quietude. Voltaire dizia que o ouvido é o caminho para o coração. São expressões de filósofos, mas veja o que os teólogos declararam sobre o coração. João Calvino dizia: o coração do homem é uma fábrica de ídolos, fujamos de nós mesmos. Lutero também expressou sua opinião sobre o coração, e Lutero dizia assim: meu pior inimigo está dentro de mim, ou seja, o meu coração. Perceba que o coração foi assunto em todos os debates, e veja o que disse Charles Spurgeon. Spurgeon dizia: se eu sair da terra e deixar o mundo e o diabo e ir para a lua, ainda assim eu mesmo serei meu pior inimigo. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé Timóteo, ele diz: tem cuidado de ti mesmo. E aqui Provérbios está dizendo: guarda o seu coração. E guardar significa defender, olhar, velar por, acautelar, conservar, reservar, observar, também livrar e evitar. Então podemos concluir que guardar o coração é mantê-lo sob constante cuidado e observação. Guardar o coração é ter uma visão introspectiva, ficar atento nas vibrações da alma, estar atento em nossas emoções. E quando nós negligenciamos a ordem bíblica, nós acabamos nos auto-sabotando. Agora, a pergunta para nós que somos cristãos: como a Bíblia define o nosso coração? Qual é o conceito bíblico do coração? E a Bíblia usa pelo menos 3 comparações para falar sobre o nosso coração. Primeiro,
a Bíblia vai dizer que o nosso coração é um território perigoso. É nos labirintos da alma, porque mente, alma e coração, em muitos textos da Bíblia, tem a mesma conotação. E é nesse labirinto que se torna um território perigoso. O que disse o profeta Jeremias sobre o coração? Jeremias capítulo 17, versículo 9, ele diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e ele é perverso, quem o conhecerá? Deus está dando uma opinião sobre o coração, e ele está dizendo que o território do coração é um território perigoso, e se engana quem crê que conhece o coração de alguém, ou o próprio coração. O coração é terra enganosa, e está aí as músicas sertanejas dizendo que o coração é terra de ninguém, e nós vamos chegar na conclusão desta palavra, que o coração não é para ser terra de ninguém, é para ter um dono, é para ter um cuidador. Agora, enquanto Jeremias diz, enganoso é o coração do homem, o que ele está dizendo é que o homem que se atrever a viajar pelos labirintos da própria emoção, sem a ajuda de Deus, ele pode se perder. É por isso que o salmista, no Salmo 139, versículo 1, ele diz assim: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Ele está dizendo: Senhor, eu sei que o meu coração é enganoso, ele já me pregou algumas peças, mas agora, Senhor, eu fecho os meus olhos e eu pego na sua mão, e o Senhor que tem olhos como tocha de fogo, e que a escuridão não lhe assusta, o Senhor vai me guiar na desafiadora viagem ao nosso coração. Se não estivermos de mãos dadas com o Senhor, então nos perderemos a tal ponto que de repente nunca mais acharemos o caminho de volta. Quantas pessoas entre nós, quantas pessoas amadas acompanhando esta live, que se perderam e pararam hoje para assistir por carinho e amizade com alguém. Deus está dizendo: eu vou te encontrar de novo, eu vou te guiar, mas eu estou tão perdido nas minhas emoções que eu me bloqueei, acho que não tem saída. O Senhor está dizendo: eu com os meus olhos como tocha de fogo, eu vou te guiar. Mas a Bíblia também, além de dizer que o coração do homem é um território perigoso, a Bíblia vai comparar o coração do homem como um baú também. E veja o que diz a Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 45: o homem bom, do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. Em uma linguagem antiga, eu tenho a percepção que alguns não têm uma visão de um baú, mas o baú era o lugar que se guardava coisas preciosas, coisas que tinham representatividade na vida do indivíduo. E o texto está dizendo, palavra de Jesus, que o coração é um baú. E se ele é um baú, então depende de mim o que eu vou decidir guardar dentro dele. Depende de mim. E eu aprendi uma coisa: eu não posso reclamar daquilo que eu tolero, e ninguém está autorizado a expulsar da minha vida aquilo que eu convidei para permanecer. O seu coração é um baú, você não pode terceirizar a culpa, você tem a chave nas mãos, você decide. É por isso que o salmista disse assim: eu guardei, eu escondi a tua palavra, é no meu coração. Esse baú, ele está protegido. Quantas pessoas estão agora nos assistindo, estão se identificando com a palavra? Não saia daí, porque Deus quer limpar este baú, estas coisas envelhecidas, estas coisas mofas que só atraem animais peçonhentos. Deus quer limpar, e Deus quer colocar coisas boas aí dentro. Não obstante a Bíblia dizer que o coração, ele é um território perigoso, ele ser um baú, a Bíblia também define o coração como um trono.
como um trono. E está escrito em Mateus capítulo 6 e versículo de número 24: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. O nosso coração é um trono. É por isso que a expressão prioridade nunca deveria ser escrita no plural, porque se é prioridade é única, é singular, e Deus é quem deve estar no trono do nosso coração. Tem uma música por aí que os jovens conhecem, que o cantor chama a moça que ele dedica a canção de espaçosa demais. E ele diz que ela tomou o coração dele a tal ponto que papai e mamãe foi morar no pulmão. Eu quero dizer para vocês, Deus tem que tomar conta do seu coração. Papai e mamãe também vão achar um lugar em você, mas no centro não deve ser outro amor, senão o Senhor dos senhores, o Deus Todo-Poderoso. É um trono. Sabe o que dizia Lutero? Ele disse: a minha inclinação revela o que eu amo. O que estiver no centro da minha vida manifesta aquilo que eu desejo. Conta para mim aonde você gasta o seu tempo e o seu dinheiro, e eu revelo quem está sentado no trono do seu coração. Deus é um Deus que quer ser adorado, mas a verdadeira adoração é conexão de lábios com o coração, porque a boca canta enaltecendo aquele que já está sentado no trono do nosso coração. Agora, o que acontece com o nosso coração quando nós desrespeitamos os protocolos? Perceba que é um protocolo protetivo. É o Senhor, por meio dessa escritura, dizendo: guarda o teu coração. Mas nós, na nossa onipotência juvenil de achar que temos o controle, nós vamos nos auto-sabotando, quebrando todos os protocolos protetivos, e quando nos quebramos buscando culpados, acabamos terceirizando a responsabilidade. O Senhor está lhe chamando e está dizendo assim: observe todos os códigos que eu dei para você. Quem ler Deuteronômio vai lembrar de uma ordem bíblica. Veja esta ordem. A ordem era que alguém que construísse uma casa deveria construir parapeito ao redor da casa, porque na urbanização daquele então, as festas não se tinham espaço nos terrenos, porque não havia um terreno. As festas se davam sobre os terraços da casa, e lá sobre o terraço, na embriaguez da alegria, às vezes nós quebramos os limites. E quando nós quebramos os limites, o texto diz que o dono da casa que impôs o limite está livre do sangue de quem se acidentou. Então tem pessoas caindo do terraço, porque na euforia do momento, na busca do novo, no preenchimento de um coração que busca a religião, quebrou os limites da palavra, dizendo: do meu jeito vai dar certo. O maior inimigo do protocolo protetivo de Deus é o achismo. Eu acho que deve ser assim. Deus não está mandando você achar. Deus já tem uma fórmula, e Ele disse: guarda o teu coração. E pastor, se eu não guardar o meu coração, o que vai acontecer? No mínimo duas coisas. Primeiro, o meu coração se tornará uma lata de lixo. O meu coração vai se tornar uma lata de lixo. E lixo é nojento, ninguém deveria viver entre ele. Tratamos como lixo o que descartamos, o que não tem mais uso para nós, ou o que prejudica o ambiente em que vivemos. Em Nova York, houve um período que aconteceu a greve dos lixeiros, e houve um pânico na cidade, porque a cidade foi tomada de uma praga de ratos. Era rato para cá, era rato para lá, era ratinho, era ratazana, era rato para tudo que é lado. E o povo começou a contratar detetizadores: vão matar esses ratos. Só que não adiantava, matava um, surgia 10, até que eles descobriram que não adianta matar os ratos se o lixo ficar na rua. Então os lixeiros voltaram a trabalhar, recolheram o lixo e os ratos desapareceram. Deus está falando com você. Você está reclamando dos problemas que estão ao seu redor? Jogue o lixo fora, jogue o lixo no lixo. Já dizia uma musiquinha do tempo que eu estudava:
Jogue o lixo no lixo. Deus quer limpar você, mas se você não respeitar o que a Bíblia diz, guarda o teu coração. Quer ver um dos lixos que mais tomam conta? E não é só o coração dos que estão mais experientes, é dos jovens. O escritor aos Hebreus, capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: tenham cuidado. O que é o cuidado? Observe o protocolo, observe o que Deus estabeleceu. Tenham cuidado de que ninguém, primeiro, se prive da graça, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela sejam muitos contaminados. Olha o que ele está dizendo, que a raiz de amargura, ela brota, ela é uma semente que cria raízes, tronco, galhos, e daqui um pouco ela vai perturbando os outros, e o texto diz que ela contamina. Gente que guarda o lixo da amargura é uma panela de pressão sem manutenção, pode explodir a qualquer momento. E pastor, qual é a raiz de amargura que entra, por exemplo, no grupo de jovens? Ela se dá em alguns estágios. Primeiro, tristeza. A tristeza é um estágio que dá para viver com ela. Estou triste, estou entre os que eu amo, mas já não me relaciono. Depois da tristeza vem a amargura. A amargura já não me permite estar entre os que eu amo. E depois vem o oscilar da fé, porque eu vou para casa, não quero mais congregar e pergunto: será que Deus me escolheu mesmo? Será que tudo isso era sério? Deus está dizendo para você: tire esse lixo do seu coração. Melhores os dias virão sobre você e sobre a sua casa. Mas pastor, eu estou inserido num lar problemático. Seja a luz, eu fui o primeiro e único crente da minha casa. Mas pastor, há uma opressão. Você tem a unção do Espírito Santo, e a Bíblia diz que a unção quebra todo jugo. É onde você está agora, a unção está aqui nesse estúdio, a unção está aí na sua casa. E a Bíblia diz que a unção que vem do Santo permanece em nós. Nosso coração não deve ser lata de lixo. O que mais, pastor? O meu coração se torna, se eu desrespeitar os protocolos protetivos. Em segundo lugar, ele se torna um laboratório de experiências tóxicas. Quantas pessoas estão se automutilando, pois contrariando os protocolos de proteção, estão se expondo a perigos e aventuras emocionais. Você sabe o que o apóstolo Pedro escreveu? Ele disse assim: a ninguém defraudeis. Defraudar é engano. Eu posso aplicar entre nós jovens: defraudar é dar esperança que eu não posso corresponder. Os jovens estão desrespeitando os protocolos de Deus. Eu lembro de uma propaganda que dava na televisão, só não lembro se era o moço ou a moça. Eu sei que tinha uma árvore, e naquela árvore eles desenhavam, esculpiam um coração e escreviam o nome da fulana, o nome do fulano, e fora do coração tinha mais fulano e mais fulano. É um ciclo vicioso que vai deixando marcas, que vai deixando frustrações. Eu conheço gente que às vezes com 16, 17 anos está dizendo: eu vou morrer encalhado, não vai dar certo. Vai dar. Deus tem coisas boas para você. Você não precisa fazer da sua vida um laboratório de experiências tóxicas. Quer ver? Gravíssimo o que acontece hoje, porque quantas crianças já chamaram 3 homens de pais, porque a mãe, no afã de agradar e de preencher o próprio vazio, já introduziu mais de um para dentro de casa. Quantos homens, sem entender a responsabilidade, quando ele assume uma família que já tem crianças, que ele deve ser amoroso, que ele deve ser, ainda que padrasto, mas que represente o carinho e a proteção, ele simplesmente ignora tudo isso, se expõe nessa experiência só porque ele quer ter prazer e não quer ter responsabilidade. Deus está falando conosco. Deus quer guardar o seu coração, mas se você continuar expondo o seu coração para experiências tóxicas, vai chegar um momento que essa radioatividade, esse azedume da sua alma vai contagiar todos os ambientes que você estiver, e aí você vai desacreditar da vida. Eu sei que o Espírito Santo está falando conosco, eu sei que o Senhor está movendo você, mas alguém pode perguntar assim: pastor, o senhor já definiu até o que os filósofos diziam sobre o coração, o que a Bíblia fala sobre o coração. O que acontece se eu não proteger o meu coração?
Mas pastor, como é que eu vou proteger? Qual o conselho bíblico para eu guardar as minhas emoções? Para eu permanecer do jeito que Deus quer, do jeito que agrada o céu? Então eu vou lhe dar alguns conselhos, e devemos concentrar nossos esforços na tentativa de guardar o coração, pois fazendo assim, teremos uma vida saudável e seremos uma companhia agradável. Eu quero lhe dar alguns conselhos. Primeiro, creia nos princípios que Deus estabeleceu. Creia nos princípios que Deus estabeleceu. Jogue o achismo para fora. Deixe esta filosofia corriqueira, libertina, que está sendo implantada, disfarçada de amor e de um evangelho sem compromisso, e está entre nós. Deixe isso para lá, e seja como Jesus. Vença a tentação dizendo: a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, está escrito. Eu não quero viver o que os outros desenharam para mim, eu quero viver o que Deus estabeleceu para mim. E a Bíblia diz, e eu creio na palavra de Deus: confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor, e te concederá os desejos do teu coração. Nós cumprimos os princípios, e Deus cumpre as promessas. Deus vai cumprir. Ele não é homem para mentir, Ele não é filho do homem para se arrepender. Diria ele, não faria; falaria e não cumpriria. Deus está dizendo: entre você e o extraordinário que eu tenho para ti está a entrega. Se você crer que eu estabeleci os princípios, você vai ter plenitude, você vai viver um tempo de graça, de restauração. Então, pastor, eu quero viver os princípios que Deus estabeleceu. É fácil? Nem sempre. Mas dizer que é impossível é ignorar o tempo que vivemos. Vivemos o tempo da graça de Deus, gente. Eu quero que vocês entendam a diferença. Tem gente que acha que Deus dando a misericórdia tem a ver com tolerância. Gente, misericórdia não tem a ver com tolerância. Eu, como pastor, eu posso olhar para alguém e fazer vista grossa, e alguém pensar que isto é misericórdia. Deus não pensa assim. Misericórdia para Deus não é o que é misericórdia para mim. Misericórdia para mim é fazer vista grossa. Não tem problema. Para Deus, misericórdia é assim: eu sei que você não consegue, mas eu não vou fazer vista grossa, eu vou te dar as ferramentas para você conseguir. Oh, glória a Deus. Para Deus é Ele dando capacitação. Eu creio que Ele está dando capacitação para nós. Pastor, como é que eu faço para guardar o meu coração? Segundo conselho: na dúvida, não ultrapasse. Eu vou voltar para casa dirigindo depois, se Deus me permitir, para a Serra Gaúcha, Antônio Prado, e eu vou pegar aquelas curvas da serra, e lá está escrito: na dúvida, não ultrapasse. Lá no Uruguai eles diziam: em la duda não se adelante. Respeite os limites. Mas nós não gostamos de limites. Nós olhamos para uma BR que permite tanto, nós ultrapassamos, ignoramos o especialista que estabeleceu a velocidade. A gente não gosta de limite, é por isso que a gente está produzindo uma geração de gente rebelde, obstinada, e Deus está dizendo: na dúvida, não ultrapasse. Se você não tem convicção que aquela vai ser a que vai te acompanhar pelo resto da vida, não ultrapasse. Se você não sabe que aquele vai ser o provedor, o protetor e quem vai dar direção para a sua vida, não abra o coração. Na dúvida, não ultrapasse. Quantos acidentes poderiam ser evitados se houvesse autodisciplina, obediência, compreensão que os limites, eles são protetivos. Deus não quer brincar com você. Deus não está dizendo que vai lhe judiar. Deus está dizendo: quando eu digo não, é porque eu te amo. O não de Deus é mais recheado do que o sim, de amor do que o sim. É a historinha de Deuteronômio 22:8, da casa que tem o parapeito em cima. Mas por que colocar esse limite? Porque você não sabe limite. Você cai, morre, se não morre, se machuca. Tem gente nos assistindo que já caiu, se machucou, está paraplégico espiritual, mas o Senhor está dizendo: eu te tomo pela mão hoje, eu te curo. Agora, em terceiro lugar, qual é o terceiro segredo, pastor, para eu guardar o meu coração?
O primeiro é crer nos princípios que Deus estabeleceu. Aí ele não vai virar lata de lixo e nem laboratório de experiências tóxicas. O segundo é, na dúvida, não ultrapassar. E o terceiro segredo, aí sim, creia que o melhor lugar para o seu coração estar é nas mãos de Deus. O melhor lugar para o seu coração estar é nas mãos de Deus. As mãos de Deus representam o melhor território para estar. Jesus disse em João 10:28 que as ovelhas estavam em suas mãos e de sua mão ninguém poderia arrancá-las. Se as ovelhas estão nas mãos, ninguém consegue tirar. Lembremos-nos de Jeremias 18. Era um vaso quebrado? Era um vaso que se quebrou no processo? Sim, mas ainda estava na mão do oleiro. E quem está na mão do oleiro? Deus está falando com alguém que está em lágrimas, está quebrantado. Escute o que o pastor está dizendo. Deus não duvida do teu desejo de ser fiel a Ele. Deus sabe que você quer se levantar das cinzas. Deus sabe que você quer servir a Ele. Deus sabe que você tem um choro compulsivo de arrependimento, de quebrantamento. Deus está restaurando o seu coração. E o Senhor diz em Provérbios 23, versículo 26: ó filho meu, dá-me o teu coração. O Senhor quer o seu coração. Você escolhe agora viver o melhor de Deus, ou se auto-sabotar, ou se auto-mutilar, degradar a própria vida em função de um desejo egoísta. O Senhor está dizendo: dá para mim o seu coração. Pastor, eu sou crente, eu sou uma bênção. Deus está dizendo: eu estou falando de outro nível para você, meu filho. Dê o seu coração para mim. Cuidado, porque quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele disse que tinha um grupo lá que o Deus deles era o ventre, a própria vontade deles. Mas quando Paulo escreve aos Gálatas capítulo 2, ele diz: não sou eu mais que vivo em mim, mas é Cristo que vive em mim. E ele disse: e a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que a si mesmo se entregou por mim. Eu vou declarar uma bênção de Deus sobre a sua vida. Se o seu coração está cheio, deixa eu usar essa expressão, ratos, ratazanas ao redor, Deus está tirando lixo, e Deus vai jogar esse lixo no mar do esquecimento. Esse teu pecado, Deus vai jogar. Olhe para mim aqui, ó. Não há situação que Deus não restaure. Eu tenho dito, Deus quer quebrar esse sentimento de montanha russa. Sobe e desce, desce e sobe. Deus quer te dar estabilidade, Deus quer te dar firmeza. Tu és uma flecha na mão de Deus. Aí na sua juventude, neste conselho regional, Deus vai fazer você aparecer. E para com a falsa humildade de não querer aparecer. Deus não acende uma lâmpada para colocar debaixo da mesa, é para aparecer, e é você. Mas pastor, eu estou quebrado. Isaías 61 diz que Ele veio para restaurar os quebrantados e contritos de coração. Eu quero orar por você. Não sei onde você está agora, eu só sei que o Espírito Santo falou contigo. Eu não sei se você está na igreja, está em casa, está aí no seu celular, dentro de um carro. Eu só sei que o Espírito Santo, Ele falou com você. E eu vou declarar uma bênção de Deus sobre a sua vida. Senhor Deus e Pai, eu oro agora, porque eu creio que o Senhor abençoa os de perto e os de longe. E tem agora, Senhor, centenas de corações se entregando nas tuas mãos. Tem centenas de corações se entregando, Senhor, na sua presença. Pessoas que não querem mais ser donas de si, mas estão dizendo: Senhor, eu me rendo. E eu declaro que, Senhor, tudo que estava em mim agora está em tuas mãos. Senhor, está curando o coração de alguém que não acreditava, que não tinha perspectiva, que não tinha visão do futuro. O Senhor diz: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Vamos fazer assim, orar uns pelos outros, e haverá uma grande obra no Rio Grande do Sul, e o Brasil saberá do que Deus está fazendo aqui. Deus te abençoe.